O culto não é para mim. O culto é para Deus. Mas muitos se enganam, achando que o culto é para eles. Por isso dizem, o culto hoje estava bom. Ou outros dizem, né? O culto estava ruim. Mas isto está errado. Porque o culto quem tem que gostar, que achar bom, não é nós, é Deus. É o Senhor que tem que gostar do culto que nós estamos dando a Ele. Ou seja, o culto é para o Senhor. Aprenda a cultuar Deus. Não vá na igreja pensando em você, se você vai gostar ou não, se você está com vontade de ir ou não, mas vá com o entendimento certo, ou seja, de adorar o Senhor e dar a Ele o teu culto, a tua adoração e a tua gratidão, somente a Ele, o Senhor. Porque só o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a glória e toda a honra. Portanto, dê a Ele o culto que Ele merece, que é devido somente a Ele. Mas muitos dizem, recebi no culto, senti a presença de Deus. E isto é verdade. O culto de fato é para Deus, mas ainda assim, Ele nos faz coisas maravilhosas. Nos cura, nos liberta, nos consola e nos ensina a andar no caminho certo. Tudo isso porque Ele nos ama. Mas não devemos ir no culto esperando algo em troca. Devemos entender que, se o Senhor quiser nos dar algo, é Ele quem sabe. Mas independente disso, devemos ir ao culto para verdadeiramente adorá-lo. Cultuá-lo com todas as nossas forças e entendimento da sua grandeza e majestade. O quão grande Ele é. Não podemos ser crentes interesseiros, só querendo receber em troca. Mas devemos ser verdadeiros adoradores, como o Senhor Jesus disse, né? E está relatado no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23 e 24. Ou seja, adorá-lo em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Não com fingimento, mas faça por fé, mesmo que não esteja com vontade ou esteja cansado. Mesmo assim, procure se levantar. Se esforce pelo fato de que o Senhor merece o nosso culto. Não faça pela tua vontade, mas faça pela fé de que o Senhor é bom e merece a minha adoração. Então, vença o cansaço, vença a falta de amor ao Senhor e dê a Ele o teu melhor culto. O culto de entendimento, culto de verdade, culto de adoração, culto de ação de graças, culto racional, como diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém. Ou seja, um culto racional é um culto feito com inteligência. Ou seja, não é algo manipulado por outros, sem entender o que está sendo feito, mas é algo feito com entendimento do que se está fazendo. Este é o culto racional. Um culto que você entende, né? Que você sabe o que você está fazendo. Não é aquele culto que você vai lá, entra lá e, né, apenas dá glória a Deus, apenas pula, né, faz alguma e depois sai de lá e sai, né, falando palavrão, sai, né, sai fazendo um monte de coisas erradas, achando que está agradando a Deus. Não, o culto com inteligência, um culto racional, é o culto que você vai e que você aprende de Deus, que você cultua Deus com entendimento, que você sabe que você, né, está ali e que está diante do Todo-Poderoso, né? Então você presta um culto, né, com todo esse entendimento, né, da grandeza que é o Senhor e que merece, somente Ele merece, né? Somente Ele é digno, né, de receber o nosso culto, porque o próprio Senhor Jesus disse: somente a Deus devemos cultuar. Então, que nós devemos fazer isso e que nós devemos fazer isso não pela nossa vontade, porque a vontade da nossa natureza carnal não é, né? A própria palavra de Deus diz que a nossa carne luta contra o espírito, é uma luta.
A carne da gente, nossa natureza, né, carnal, nunca vai querer fazer as coisas de Deus, nunca vai querer ir na igreja, né, não vai querer sempre vai estar cansado, né, vai querer fazer outras coisas, mas nunca ir na igreja. Mas nós temos que dominar essa natureza carnal. Nós temos que dominar a carne e dizer, não, carne, você não vai vencer. Quem vai vencer é o Espírito Santo. Então vai ser feita a vontade do Espírito. Se a vontade de Deus é que eu vá na igreja, então eu vou. Ah, estou cansado, não estou com vontade, não estou, mas eu vou. E vou lá e vou dar um culto com entendimento a Deus. Da minha vontade de chegar lá e de repente ficar sentado, não fazer nada, não falar nada, mas eu digo, não, já que eu vou ir, eu vou falar, eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer, né? Eu vou louvar a Deus, mesmo que eu não esteja com vontade. Mas eu vou louvar, vou levantar meus braços, não estou com vontade, estou cansado, mas eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Porque Deus merece. Então eu não vou estar sendo meio hipócrita, eu não vou estar sendo falso, não. Eu vou estar sendo uma pessoa que realmente não está com vontade, mas que vai estar indo entendendo que Deus merece um culto. E por isso, eu creio que muitas vezes aqueles que fazem assim acabam recebendo de Deus, acabam sendo renovados. Eu mesmo, aconteceu isso comigo. Eu já vi relatos de pessoas, né, que foram renovadas, chegaram no culto sem vontade nenhuma, cansados, sem vontade nenhuma de abrir a boca, de louvar, mas a partir do momento que entenderam, não, eu vou dar o culto a Deus porque Ele merece, e começaram a cultuar a Deus, e começaram a receber, começaram a ser fortalecidos, quando vejo, já não estava mais fazendo, né, tipo forçado, já estavam fazendo com prazer, já estavam levantando os braços, dando aquele brado, né, sentindo a glória de Deus, já não era mais a carne que estava dominando, era o Espírito de Deus que estava sobre a pessoa. Então é maravilhoso, quando você sente a presença de Deus, é maravilhoso. Só que a gente não pode ir no culto pensando que sempre eu vou receber a presença de Deus, porque Deus, como disse essa mensagem, Ele não é obrigado a ter que fazer algo por mim, Ele não é obrigado a ter que se manifestar, Ele não é obrigado a ter que dar algo. A gente tem que aprender a não ser crente interesseiro. Né? Se eu vou querendo ir num monte, por exemplo, muitas pessoas vão no monte, lá querem receber coisas no monte. Não podemos ir com esse interesse. Uma vez um pastor me disse, né, para subir no monte, se você subir no monte, não vá com interesses de receber coisas ou de ver coisas, né? Não vá com esse propósito. Não faça isso, mas vá com o teu coração, né, realmente para adorar a Deus. Vá com o teu coração voltado para Deus, independente. Deus não tem que provar, Deus não tem que mostrar nada. Que a gente possa entender que a gente deve louvar Ele. Ele merece. Agora, uma coisa é certa, buscando Deus, com certeza, Deus no momento certo, na hora certa, Deus faz maravilhas. Deus se revela a nós com proezas, né, com milagres, né, com o sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Se você buscar a Deus, você está buscando um Deus sobrenatural. Então, com certeza, você vai provar do sobrenatural na sua vida. Mas isso é no tempo de Deus. Isso é quando Deus quer. A gente tem que entender que Deus, ele é o Senhor. Ele sabe a hora certa para todas as coisas nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer o quê? Buscar. Isso que importa. Que nem quando a gente entra no quarto. Importa eu entrar no meu quarto, fechar a porta e buscar Ele. Agora, se vai haver uma revelação, se vai haver uma manifestação, se vai acontecer algo sobrenatural, isso, se Deus quiser, amém, glória a Deus. Mas se não, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E é isso que a gente tem que fazer, a parte da gente, né? Que é buscar a Deus sem interesses, né? Mas apenas porque Ele é Deus, apenas porque Ele é bom, apenas porque Ele é maravilhoso. E Ele é maravilhoso e bom não é pelas coisas que Ele me dá, mas é porque Ele é. Independente do que acontece na minha vida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Porque a sua fidelidade não é pelas coisas que a gente tem. Muitas pessoas acham que fidelidade de Deus é devido às suas riquezas, né, suas posses, mas não. Uma pessoa que está ali andando num carro, pode dizer que Deus é fiel, sim, mas essa mesma pessoa, se estiver andando de bicicleta, também Deus é fiel. E se estiver andando a pé, se não tiver um carro, Deus está sendo fiel na vida dela ainda. Porque a fidelidade de Deus não é pelos bens que se tem, mas a fidelidade de Deus é sim pelo cuidado que Deus está tendo sobre a vida daquela pessoa. Esta é a fidelidade de Deus. Então nós devemos buscar ao Senhor sim, sabendo de tudo isso, sabendo que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele é todo-poderoso, e com esse entendimento, com culto racional, a gente possa então oferecer a Ele, né? Realmente com esse entendimento, e não deixar que a nossa vontade, né, que a nossa vontade predomine, porque como foi dito, né, o cansaço, a fadiga, né, o desânimo, muitas coisas, a falta de fé, a incredulidade, muitas coisas querem nos impedir
de cultuar a Deus, de buscar a Deus. Mas nós devemos vencer isso. Nós devemos dominar a nossa carne e dizer: não, carne, você não vai, né, você não vai reinar na minha vida. Você vai ter que fazer o que eu estou mandando. Se é para fazer isso, se é para ir em tal lugar, vá. Se é para ir na igreja, vá. Se é para ir no monte, vá. Se é para obedecer a Deus ali, fazer uma obra que Deus mandou, faça. Mas não deixe que a sua carne te domine. Mas busque ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, né? E assim, então, viver uma vida com inteligência. Porque Deus não quer nos fazer pessoas, né, ignorantes, pessoas que vão ali no culto, que pulam, que gritam, né, que rodopiam, né, que fazem coisas e depois saem dali na ignorância. Não, Deus quer, por isso a palavra de Deus diz que quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento, né? Ou seja, no poder de Deus, sim. Deus quer que a gente busque Ele e experimente do seu poder, com certeza, né? E existe um poder de Deus, existe um sobrenatural, né? Como o caso do batismo no Espírito Santo e muitas outras, né, experiências, né? Mas Deus também quer que a gente conheça, que a gente cresça na graça e no conhecimento, né? Conhecimento da palavra, que a gente tenha entendimento, para não sair fazendo coisa errada. Porque não adianta ir lá na igreja, fazer muitas coisas, né? Rodopiar, pular, né? Enfim, fazer um monte de coisas e depois estar fazendo coisas erradas que Deus não gosta. Está vivendo na prática de erros, né? Está xingando os outros, falando palavrão, mentindo, enganando, enfim, vivendo como o mundo vive, né? Não existe, isso não pode acontecer. Você tem que ser racional, você tem que entender que você está buscando a Deus e você deve conhecer a Deus pela palavra dele. Portanto, você deve ler a Bíblia, leia a Bíblia, né? Tenha esse entendimento de, né, de ler a Bíblia, né? De entender que ali está a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, né, que te dê esse entendimento. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai te dar o entendimento da sua palavra, porque ele é o melhor, ele é o melhor que pode nos ensinar, né? O melhor não é o melhor teólogo, não, que existe, não é o melhor curso de Bíblia, não. O melhor teólogo, o melhor ensinador da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então busque por ele. E ele vai te ensinar a palavra, porque você tem que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para que você venha viver uma vida correta. Porque para que você não venha apenas ir no culto e fazer, né, e fazer apenas barulho lá, mas você tem que também entender que Deus quer que você viva uma vida sempre na presença dele, uma vida correta, uma vida abençoada, uma vida como a palavra de Deus diz para nós viver. E isso nós vamos aprender através da Bíblia Sagrada, né? Então, por isso que Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento e que a gente, né, faça realmente para Deus aquilo que é o certo em todo o tempo, para que a nossa vida glorifique ao nome do Senhor. Portanto, esta mensagem é para abençoar a sua vida. E se você quiser mais mensagens para edificar a sua fé, né, você vai nesse mesmo vídeo e ali na descrição você clique ali no site de mensagens de vida, Deus é maravilhoso, e ali você vai ter muitas outras mensagens escritas, né, ali, mensagens de uma página mais ou menos, ou duas, a maioria, né? E você vai ter ali acesso a essas mensagens, e são mensagens que o Espírito Santo, né, me inspirou, né? Então eu creio, são mensagens de Deus, estão baseadas e fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, então com certeza são palavras abençoadas para abençoar as nossas vidas. E por isso eu agradeço a Deus, porque tudo que é de bom vem da parte de Deus, e tudo volta para Ele, volta para a sua glória. Então tudo é para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém?